Boa noite, Lisca. Boa noite. Gostaria que você falasse um pouquinho do que foi enfrentar hoje, né, a equipe do Vasco no Maracanã lotado, né? E falasse também um pouco sobre o próximo jogo em casa contra o Londrina, se você vê uma possibilidade de estar encostando no pelotão de cima. Bom, boa noite. Jogar no Maracanã lotado sempre é um prazer para todos nós, né? Para quem é brasileiro, para quem trabalha com futebol. Mesmo que a torcida, a maioria sendo adversário, mas cumprimentar o torcedor do esporte que estava lá também, nos incentivando, nos apoiando, torcendo, cruzando os dedos quando a bola ia, mandando uma energia muito positiva para nós. O começo foi um pouco difícil, né? Até pelo ímpeto da equipe do Vasco, né? Tivemos um pouquinho de dificuldade de sair do nosso campo, né, pela pressão que eles exerceram. Mas, com o decorrer do jogo, nós fomos assentando na partida, fizemos algumas alternâncias táticas que nos deram um pouquinho mais de consistência e um pouquinho mais de situações de transição. E conseguimos melhorar já no meio do segundo tempo para o fim, no meio do primeiro tempo para o fim. E no segundo tempo, acho que aí sim, aí conseguimos, né, nos reorganizar no vestiário, definir um pouco mais as funções deles dentro da nossa variação. E aí crescemos na partida, tivemos mais controle, tivemos 5 finalizações no gol contra 2 do Vasco, né? Sendo que uma foi do meio da rua do Figueiredo, um menino está batendo muito bem na bola, né? E um escanteio. Né? E o Sport não teve nem todas elas, né, de chutes, chegadas, no final agora, né, com Vanegas, né, as transições ali, um erro de escolha, né? Parraguias poderia ter arrastado um pouco mais a bola para depois ter servido Juba. Aqui a bola na pequena paralela aqui no facão que o Búfalo fez, ele tentou o corte, o zagueiro tirou na última hora. Então, eu acho que, cara, não dá para reclamar, né, do resultado. Eu acho que o Vasco lutou muito também, se dedicou, o jogo foi muito parelho, os números são parelhos, posse de bola, faltas, né, passe, eles tiveram 422, nós 400, então quase que a mesma coisa, né? Desarmes nós tivemos bem mais, 28, claro, eles tiveram um pouco mais a bola no início. Então, claro que a gente queria a vitória, né? Eu acho que no final o jogo estava mais para nós do que para eles, no momento decisivo, os últimos 15, 20 minutos, mas não conseguimos, né, transformar esses espaços que eles nos deram, até pela exigência da torcida. Os jogadores vão cansando também, né? E a gente não conseguiu, infelizmente, fazer o gol que nos daria os 3 pontos. Mas nessa competição que é longa, quando não dá para ganhar, você não perde, né? Ainda mais contra um adversário direto, na casa deles. Um time muito qualificado, né? Um time muito identificado hoje com o clube. Um time que está valorizando jogar pelo Vasco, como os nossos jogadores valorizam jogar pelo Sport. Então, acho que foi justo, né? Acho que foi justo. Não vou dizer, se tivesse que ter um vencedor, não dá para dizer isso, né? Qualquer um dos dois poderia ter vencido. Acho que quem fizesse o primeiro gol dificilmente ia tomar um empate. Então, acho que essa é a minha avaliação. Já no jogo contra o Londrina, eu vou pensar um pouquinho, né? Deixa eu descansar um pouco. É um time qualificado, um treinador que eu respeito demais, que é o Adilson Batista. A competição, na verdade, é muito parelha, né? Se vocês verem os resultados aí, né? Hoje eu acho que empatou 3 empates. E 3 0-0. Então, os resultados já dizem, né? Estamos num período difícil, né? Ganhamos um jogo só nos últimos 9, mas tem vários times que acontece isso. E quando você vai empatando, quando você ganha, transforma, não ganha não sei quantos jogos, não perde a não sei quantos jogos. Eu tenho visto na Série A, na Série B. Então tem que saber passar pelos momentos difíceis também na competição. Nós tivemos um início muito bom nas 5 primeiras rodadas e depois nas últimas 10, 11 a gente foi lá para o meio da tabela, né? Nós estamos hoje, se tu fizer o recorte de 10 rodadas, eu acho que em 10º primeiro. E se você fazer de toda a competição, nós estamos 5º, 6º, 5º, né? Ainda um pouco distante do G4, deu uma desgarrada, né? Mas agora é se concentrar, descansar e ter aí algum tempo para mim poder trabalhar com a equipe até o Londrina, né? E definir a melhor estratégia, analisar bem o adversário para a gente poder fazer um grande jogo junto com a nossa torcida na Ilha do Retiro. Lisca, boa noite. Raia Leal, Mercado Futebol. Como? Raia Leal, Mercado Futebol. Tudo bom, velho? Vocês que me ligam lá de vez em quando? Não que eu saiba. Após a avaliação que você deixou muito bem, como é para você, enfim, voltar a trabalhar um ano depois, logo contra o Vasco, que é o seu ex-clube, enfim, já você falou, enfim, o Sport defendeu muito bem, né? O Vasco teve muita dificuldade para chegar na área, para conseguir chutar com gol limpo.
Enfim, não chutou, né? Não chutou. Com gol limpo nenhuma vez. Se não é o chute do Figueiredo da intermediária, não teria nenhum, né? Sim. Enfim, como é para você, enfim, depois de quase um ano sem trabalhar, enfim, voltar ao mercado logo contra o Vasco, enfim, e projeção desse trabalho com o esporte que você espera, enfim, depois desse primeiro jogo? Foi difícil sair do Vasco, sabe, cara? Só por 10 jogos, né? Mas na minha avaliação eu não tinha mais como contribuir com o clube. Por respeito, né, à torcida que sempre me apoiou e hoje me deu muito carinho, eu queria mandar um abraço especial também para o torcedor do Vasco, né? Porque você vir como adversário 10 meses depois, ter saído do clube, você pedir demissão e ter o carinho que eu tive hoje, isso também me deixa muito orgulhoso como homem, aí fora o profissional, né? Aí como homem, como pai de família, ser respeitado e a torcida ter reconhecido a minha entrega mesmo com os resultados. Depois que passou, eu vi que o trabalho não foi tão mal, não. Porque o Diniz veio aqui, o Diniz, o Nenê e a torcida do Vasco fizeram menor aproveitamento que o meu. Eu fiz 43%. O Diniz com a torcida e o Nenê fez 42%. Aí eu vi que realmente o trabalho estava difícil. Foi um prazer, cara, estar aqui. Encontrei várias pessoas, vários amigos que vieram me cumprimentar, falar comigo. Presidente Jorge Salgado, que eu mando um grande abraço também, que honrou comigo tudo que ele combinou. Demorou um pouquinho, mas com a chegada da parceria, o primeiro aporte, ele me ligou e quitou tudo que a gente tinha combinado. E eu também tive a paciência que um profissional que respeita a instituição e sabe a dificuldade que vinha vivendo, né, principalmente financeiramente. E eu dei muito azar, né? Quando eu cheguei no Vasco em julho, acabou o dinheiro também, né? E isso é muito complicado para um treinador. Mas foi um prazer enorme, né? Prazer enorme ver hoje a torcida do Vasco cantando até o final. Mesmo time, né, com dificuldade, eles não vaiaram nem um minuto. Eu acho que é um exemplo, só depois que terminou. Eu acho que é um exemplo para todas as torcidas, né? E eu convoco a nossa torcida a ter essa mesma postura, né? Porque muitas vezes a gente fica frustrado e a gente acaba passando essa frustração para os nossos jogadores, né? E os nossos jogadores estão lutando muito. Pode não ser o jogador do sonho que a torcida queria, mas eles podem se transformar com o apoio do torcedor. Porque você só adquire confiança quando você ganha confiança das pessoas. E aí você repete de novo e ganha confiança. E você erra e você recebe a bola de novo. Isso te dá confiança porque você sente que as pessoas confiam em você. Eu acho que hoje o time do Vasco e a torcida tem dado esse exemplo aí, né? Então foi muito legal. Queria ter tido um pouquinho mais de tempo, né, para poder trabalhar a estratégia para a partida, mas foi bem interessante. 10 meses parado por opção. Né, eu recebi uma série de convites assim, mas todos eles atrelados a rebaixamento, né, que é uma marca minha, tentar tirar o time do rebaixamento, que é uma coisa que eu estou querendo tirar da minha carreira, né? Então, muitos convites da B, inclusive da Série A, aí, mas todos eles, né, naquele outro trabalho que eu pretendo dar um tempo aí. Talvez em 2023 eu volte a fazer esse trabalho, né? Porque também é um trabalho legal, mas é muito desgastante, né? E você não é tão valorizado quando você consegue o objetivo, quando você consegue um acesso, um título. Você é muito mais valorizado que quando você consegue um escapamento, apesar de que sentimento quando você consegue um escapamento, quem viu a torcida do Everton lá na Premier League, né, quando escapou invadindo uma festa, é legal também. Mas foi prazeroso assim, mandar um abraço ali para os meninos, para o Juninho, né, pro MT, né, que vieram me cumprimentar, Bruno Nazário, Gabriel Dias, Quinteiros, Léo Matos, né, Mauricinho, né, eu fiquei muito feliz que o Vasco deu essa oportunidade para ele, é um amigo, meu colega de cursos lá na CBF, né? E fiquei muito feliz de ele ter essa oportunidade, né? Talvez uma das primeiras dele assim, né, no futebol profissional e já num gigante como o Vasco. Então, me senti bem, cara, me senti bem acolhido, estava bem no jogo. E eu acho que é isso. Boa noite, Isla. É André Furtado do Time Web Sport. Não podia deixar de comentar, né, o seu carinho perante a sua torcida no final do jogo, né? Eles que vêm acompanhando o jogo a jogo, apesar dos resultados não terem sido tão favoráveis nos últimos jogos, né? Você falasse um pouquinho desse. Eu gosto disso, né, cara? Eu gosto de valorizar o torcedor do clube que eu estou trabalhando. E nós temos uma torcida fanática. Nós temos uma torcida de quase 4 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil, pela América, pelo mundo. O nosso clube tem uma história linda, de luta, de glória, de conquista, de derrota, de sofrimento, de alegria. O futebol é um reflexo da vida, né? Um dia você está bem, outro dia você está mal. Quem levanta é quem tem apoio e quem tem coragem, né, para enfrentar as situações. Então eu fiz questão
de levar os jogadores abraçados para a torcida saber que nós estamos unidos e que nós precisamos demais deles. Demais, demais. E eu peço que apoie os jogadores. Né? Você apupar o jogador é muito complicado durante a partida. Né? Futebol é um jogo de imposição, é um jogo de iniciativa e muitas vezes você perde isso. Né? Então agora o esporte está uma nova fase, a torcida me recebeu muito bem e eu gostaria de dividir esse carinho e esse recebimento com todo o clube, jogadores, staff, porque todos eles estão muito imbuídos e valorizando demais a oportunidade que o esporte está dando para nós, inclusive eu. Né? Então, acho que é isso, cara. Acho que esse é o carinho. Agradecer a todo torcedor do esporte que estava hoje na televisão, né? Que estava aqui no Maracanã, a torcida, o torcedor que foi lá me conhecer na Ilha do Retiro, na véspera da nossa viagem, no dia da nossa viagem, na sexta-feira, teve uma senhora de 82 anos, cara. Tu tem que ver a alegria que ela entrou com a camisa do esporte para me abraçar, cara. Isso não tem preço para um clube, velho. E o esporte é um clube que vende vô para bisavô, vô, filho, neto, irmão, tio, vários frequentam a Ilha do Retiro, que é um ambiente assim que muitos deles já passaram muitas emoções, tristezas, glórias, derrotas, mas o importante é estar lá, é viver momentos, é curtir a vida. Futebol também é entretenimento. Então, por isso que eu fiz questão de ir lá cumprimentar os torcedores e já encaminhar um ambiente super favorável, né, para todos nós do esporte, na nossa casa, para enfrentar um adversário muito difícil. Né? O Vasco, agora o Londrina... É difícil. Não tem jogo tranquilo na Série B. Acho que está todo mundo vendo isso, né? Então foi por isso, para valorizar e acarinhar também o nosso torcedor.